e mais reações. Um dos nomes citados na troca de mensagens entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, buscou amenizar hoje uma eventual polêmica sobre as gravações. Repórter Misael Mainetti chegando com os detalhes, ele reafirmou lealdade ao ex-presidente da República. Boa noite, Misael. Sim, Tarcísio de Freitas disse que nada muda. Essa foi a expressão que ele usou, nada muda na relação dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Muito boa noite a você, Tiago, e a todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Contextualizando, houve o vazamento destes áudios que fazem parte do inquérito da Polícia Federal que investiga Jair Bolsonaro sobre essa narrativa dos atos do dia 8 e da suposta violação do Estado Democrático de Direito. Pois bem, nessa conversa entre o pastor Silas Malafaia e o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro do PL, existe um trecho onde eles falam sobre Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo pelo Republicanos, conversar com Gilmar Mendes, ministro do STF. Dito isso, contextualizando isso, houve, então essa troca de mensagens. Com certeza Tarcísio soube disso e foi questionado a respeito disso e questionado também, sobre, dentro de toda essa narrativa, de todo esse contexto, o fato de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, já ter criticado ele várias vezes num vai e vem em relação, por exemplo, à defensiva de Tarcísio de Freitas sobre o tarifaço de Donald Trump. Então tem um contexto grande aí. E hoje, durante a agenda no interior de São Paulo, foi questionado ao governador Tarcísio de Freitas o que ele pensa sobre isso, como que fica a relação dele com Jair Bolsonaro. Acompanhe. Não sei nem por que essas conversas foram divulgadas. Isso realmente não vejo interesse público nisso. Segundo, a minha relação com o Bolsonaro vai ser como sempre foi. Relação de lealdade, relação de amizade, relação de gratidão com uma pessoa que eu entendo fez muito pelo Brasil e fez muito por mim. Pois é, aí a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, hoje, uma fala que reafirma lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Também, ele, além de ter dito que nada muda na relação, e além dessa lealdade que eu falo, ele diz que esse assunto não tem utilidade pública, que é um assunto de família, um caso de família. E vale ressaltar, ainda falando de lealdade, que Tarcísio de Freitas até agora continua com o discurso de que vai tentar a reeleição ao governo do estado de São Paulo. Ele não coloca, como os outros governadores, por exemplo, uma pré-oficialização para candidatura, ou melhor, uma pré-candidatura para a presidência da República, tamanha lealdade ao ex-presidente. A gente segue acompanhando essa novela, vamos dizer assim. Tiago. Ele mantém o discurso de reeleição aqui em São Paulo no ano que vem. Misael Mainetti, bom trabalho para você. Ô Dora, uma vez eu ouvi de um cientista político, um historiador, o seguinte termo em relação à lealdade política. Que a lealdade política tem um fundo político, não necessariamente um fundo só de admiração. Qual é a questão política que envolve o governador Tarcísio em relação a Jair Bolsonaro por manter as posições dele? É exatamente essa a qual ele se referiu quando ele fala em lealdade. Eu incluiria necessidade. A gente vê que aliados consideram realmente um caso, quando um caso como esse está em tela envolvendo alguém que é correligionário, a gente vê que esse pessoal percebe que é grave quando faz exatamente o que faz agora o governador Tarcísio de Freitas. Busca não comentar, porque o que ele vai comentar? A não ser dizer isso, que não é uma verdade, que não há interesse público, porque não é um pai e um filho ali na esquina, qualquer pai, qualquer filho, não. É um ex-presidente da República que está sendo processado numa ação específica criminal, investigado por outra e agora indiciado. Do outro lado, temos um deputado federal também investigado e agora indiciado, tomando para si ações que contrárias ao país dele, tomando essas ações no exterior, instigando um outro governo a ter atitudes contrárias aos interesses do Brasil. É isso que temos. Não me parece que haja pais e filhos em profusão
por aí envolvidos nessas mesmas circunstâncias. Portanto, é um pouco exagerado ou, ao contrário, minimizador dos fatos, dizer que são conversas entre um pai e um filho. Bom, Vilela, de qualquer forma, existe também a história do espólio eleitoral. Isso é mais para o ano que vem, só que essa disputa já começou, não é? Com certeza, inclusive as próprias conversas, elas demonstram isso no campo da direita especialmente. É natural que, desde logo, diante de um cenário já bastante consolidado de não candidatura de Jair Bolsonaro, que é o principal nome do campo conservador no Brasil na atualidade, é natural que os demais nomes, demais pleiteantes, tentem se posicionar no sentido de aproveitar todo esse apoio político que esse segmento expressivo da sociedade tem. Nesse sentido, é que nomes como, por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas, muitas vezes faz esse malabarismo justamente para não perder essa possibilidade. Você vê outros governadores de estado que, de fato, procuram marcar a posição na linha com o que tem sido defendido pelo grupo do ex-presidente, justamente para não perderem a possibilidade de serem eventualmente lembrados, enfim. Então, essa sucessão, esse espólio desse segmento é algo que já vem sendo disputado e que fica evidenciado na fala desses atores políticos a tentativa e a necessidade de se manterem vivos para eventualmente se aproveitarem disso no ano que vem.